Curso de PHP, aula 15. Essa aula vai ser um pouco longa, porque se constitui na recuperação de um registro de uma tabela MySQL usando o PDO. Nós temos aqui o esquema, tá, do que nós vamos fazer. Olhem bem para essa figura. Nós temos aqui as variáveis, né, que nós vamos utilizar no programa, né, as entidades envolvidas, o banco e a query, né, tem outros conceitos também. Aqui, comandos, prepare, fetch, e aqui as variáveis, $SQL, tudo que tiver dólar são as variáveis, tá? Então, nós vamos começar executando o comando getCampus1, mostrando o formato, tá? Aqui dentro do próprio programa tem como ele deve ser usado, tá? Nós vamos chamar esse script getCampus01.php com um id e outros parâmetros aqui para vocês observarem algumas coisas. Então, vamos chamar aqui getCampus1 id, vamos colocar aqui 2. E ao mesmo tempo, vamos acrescentar outros parâmetros aqui para que vocês vejam o efeito no programa, tá? Aqui pode ser cidade igual Belo. Pronto. Então, vamos aumentar isso aqui para vocês verem na nossa área de rascunho. Vamos executar e observar o que ele dá como resultado. Vamos colocar o comando aqui na nossa área de rascunho. Então, está aqui o comando que nós demos, tá? Ele é composto, é claro, protocolo HTTP, tá? Olha lá. Protocolo HTTP, aqui. A referência ao nosso servidor, o localhost, tá? A referência à porta 8081, o nome da script, interrogação. Depois da interrogação vem os parâmetros, ó. id igual a 2, param igual a 9, cidade igual a Belo. Tá? Vamos observar aqui o que o programa, o que a script nos devolveu, tá? Nos devolveu um array com id, param, cidade. Um array exatamente com os parâmetros que foram fornecidos. Tá aqui. O array é o $get, palavra-chave. $get é variável que é uma palavra-chave do PHP. E demos um var_dump que imprime o conteúdo todo de um array, tá? De uma variável. Se for array, ele é capaz de imprimir seu conteúdo, tá? Então, ele dá aqui, ó, que id é uma string de tamanho 1, que é igual a 2, param é uma string de tamanho 1, que é 9, cidade é uma string de tamanho 4, que é Belo. Em seguida, ele nos deu id 2. Por quê? Por quê? Né? Ele nos deu id 2 para 9, cidade Belo. Resultado disso aqui, que eu coloquei, ó, escaneia a coleção de parâmetros get. Get é um array, é uma coleção de parâmetros, tá? Então, essa é a forma do for each, vocês conhecem. Pega o array, nós pegamos o get em array. É muito bom vocês já pegarem o resultado de get, de post, tá? E colocar em um array para não perder o conteúdo, porque ele pode deslocar o pointer conforme a operação que você faz. Então, garante logo, né, que você pegou a coleção em um array, tá? Aí, damos um for each nesse array com um par, nos retornando a chave, né, do item e o seu valor. E imprimimos, né? Chave, tracinho, o seu valor. Tá aqui. Chave id
valor 2. Chave param, valor 9. Chave cidade, valor belo. Exatamente como está mostrado aqui, tá? Até aqui foi bom esse salto de linha para a gente ver os parâmetros. Ou seja, o que estava em uma frase entre e comercial, que a gente chama isso aqui, né? Ele separou para nós em parâmetros com sua key e com o seu valor. Agora é a difícil fase de trazer o conteúdo do registro, tá? Não é propriamente difícil, é porque tem muitos passos, tá? Vamos entrar no nosso PHP MyAdmin e vamos conferir a nossa tabelinha no banco de dados banco, tá? Aquela tabela que nós fizemos em segundo lugar. Vejam bem, aqui tem a tabela com os registros malucos que nós fizemos, né? Vejam bem que tem dois registros bem iguais aqui, ID 5 e 6, e não tem o ID 1, tá? Por isso que lá na frase eu dei ID 2, tá certo? Agora nós vamos trocar aqui por 2. Positivo? Vamos entender isso tudo, tá? Apesar da gente ter colocado outros parâmetros, parâmetro 9, cidade belo, isso aí não vai surtir nenhum efeito, tá? Podemos até tirar, chamar novamente, beleza, aí vem o nosso resultado. Então vamos entender isso tudo aqui, tá? É um pouco longo e vocês vão ter que ter em mente esse diagrama. Em primeiro lugar, nossa referência ao banco está na variável com. Nós fizemos a conexão com. Como? Nós demos nesse programa aqui, nessa script, é o nome correto, né? Um include MySQL com, tá? Podemos abrir aqui MySQL com para vocês, tá? Porque é muito útil, muito prático vocês colocarem a conexão em um PHP separado, porque a cada vez que vocês precisarem utilizar, basta dar include nessa, não é propriamente uma script, né? É um include, tá? Aqui ele instancia, ó, dbname, banco, usuário root e a senha password. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Então aqui está instanciado e ele conhece a variável com por aí, tá? Agora é o momento da gente fazer o quê? Tirar os parâmetros. Mostramos na primeira script, né? Colocamos os gets em array, damos um vardamp para dar uma conferida, né? Está aqui o conteúdo dele, vocês estão vendo aqui em cima, ó. Um vardamp em array, né? $ar, trouxe esse conteúdo aqui. Aí ele separou para a gente, ó, o parâmetro. Temos id 2 e demos aqui um grifo nele, tá? Um negrito, para deixar bem claro, né, que o id é esse. O id vai ser o nosso parâmetro de pesquisa, tá certo? Bem, agora a gente constrói um array dos parâmetros da pesquisa. Aqui pode ser qualquer nome entre apóstrofos, contanto que mais para frente vocês utilizem o mesmo nome. E aqui, onde está o conteúdo? Onde realmente veio o conteúdo? Está em id. Id é aquele array índice id, ou seja, vai pegar da sentença lá do HTTP, né, da nossa URL, né, o parâmetro que tiver id igual. Positivo? Bem, então montamos esse array com todas as variáveis que vão ser pedidas lá via parâmetro no nosso select, tá certo? Então, até o momento estamos aqui, ó, o banco fez conexão, fizemos um data que vai interagir com a query, tá? E posteriormente vai dar um prepare. Então, vamos lá ver como que é essa interação. Então, nós montamos aqui, ó, tá aqui o comentário, constrói o SQL, ligado logicamente ao parâmetro.
Por enquanto, só. Logicamente, estamos reservando um lugar aqui, ó, id. Se aqui está id com minúsculo, aqui tem que ser id com minúsculo. Cada parâmetro que tiver aqui, ó, aqui vai poder ter vários, ó, com vírgula, um outro com embaixo, tá certo? Mas o correto para pesquisa de registro é utilizar somente id. Isso foi comentado no curso de análise de sistemas para web, né? Tá aqui numa playlist e também no início do curso de PHP. Bem, então reservamos o lugar aqui para ele, tá certo? Em uma string. Agora nós faremos o que? O prepare. O objeto da conexão tem um método chamado prepare, tá? Que pega a query e destrincha a sintaxe dela e vai nos lugares certos do banco, pega o esquema da tabela a que ele se referiu e coloca aqui, ó, nesse objeto statement, tá certo? Então, viemos aqui, ó, estamos utilizando o prepare. Que hora que entra o data? Vamos ver que hora que entra o data. Demos um var dump nele, ó. Aqui está o statement, aqui. Ele é o objeto PDO statement. E tem aqui, ó, um dos parâmetros dele é query string, 43 elementos. Select from banco tabela, where id igual a id. 2 pontos. Não houve substituição aqui ainda. Você não vê a substituição sendo feita em momento nenhum de string aqui. Tá certo? Bem. Então, nós demos um echo para ver se o statement está corretamente preparado, se não houve erro de sintaxe. Está aqui, ó, booleano true. Deu um resultado correto. Vejam, agora vai aparecer um traço aqui, ó. Vai aparecer um traço aqui. Depois da gente fazer uma leitura, statement fetch, e vai colocar o conteúdo em row. Está aqui o tracinho, tá? E aqui está o conteúdo do row lido, tá certo? Vejam lá no phpMyAdmin os conteúdos do registro 2. AAA, BBB, CCC. Vamos conferir, né? Se está tudo certinho. Então tá aqui, AAA, BBB, CCC. Aparece 2 vezes, por quê? Porque aqui está o nome do parâmetro, tá? E ali o conteúdo, ó. Temos campo 3, é uma string, ó. Vem repetido, tá? Se você não quiser esta repetição, ao invés de var dump, você utiliza print R, que ele diminui a complexidade aqui do array apresentado, tá vendo? Então, daqui, ó, para o id 2, né? O índice 1 tem um campo 1 com um valor 2. Aí depois, no índice 1, né, tem o conteúdo AA, que seria o nome campo 1 e assim por diante. Ele não vem muito repetido. Tá certo? Bem, então, o data entrou aqui na hora do execute. Tá certo? O data entrou na hora do execute. Então, vamos conferir nosso diagrama, né? O data entra em momento de execute. Aqui não está referido, não. Mas podemos colocar aqui no meio, ó, ponto, execute. Pronto. Aí vocês têm o diagrama com todos os elementos aí explicitados. Vamos botar tamanho 26. Positivo? Então, né, nessa row nós temos o nosso conteúdo. É assim que nós vamos extrair os dados, tá?
Então, basta dar row, índice, alguma coisa, e nós temos o conteúdo, tá? Então, vamos aqui no printr, aproveitar aqui e dar o conteúdo campo 2. Obedeçam apenas, se lá dentro o nome campo 2 está com C minúsculo, vocês têm que dar com C minúsculo também, né? Vamos observar a resposta aqui embaixo. Não temos campo 2 aqui no array de campos. Então, provavelmente deve estar com C maiúsculo. Isso, BBB, tá? É o que eu falei. E deu com uma letra, um tipo de letra, tem que dar lá fora também. Tá certo? Então, tá aí a nossa explicação o começo, né, do edit. Ou seja, como pegar campos aí da nossa tabela no MySQL, tá? Depois nós vamos dar o loop de formato de relatório. Depois nós vamos compor um edit com isso aqui, tá certo? Ao final ele vai preencher uma telinha, um form, vai preparar um form para a gente modificar o registro e regravá-lo, tá certo? Com vistas ao update. Correto? Então chegamos aqui ao final da nossa aula número 15. Né? Vou deixar aí o diagrama um pouquinho para vocês verem. Os fontes estarão no GitHub, né? E aguardem as próximas aulas de Select, Update, o Form de Edit e tal. Não percam as próximas aulas. Muito obrigado por sua atenção e paciência. Esse é o final da aula aqui.